e a voz do sagrado Ocon Laió, mais uma vez traz uma pessoa maravilhosa aqui no nosso podcast, Fernanda de Logum Edé, que vou pedir que ela se apresente. Mais um minutinho só. Nesse momento nós recebemos aqui no nosso estúdio o grande irmão Bobá, Paulo Dogon. E vou trazê-lo para cá para o podcast. Já esteve aqui, já deu uma entrevista e dado esse carinho que nós nutrimos por ele, o podcast, vamos trazê-lo para cá. Bobá, vem! Bobá. Não ia passar batido, né, meu irmão? Eu tenho certeza absoluta que agora toda a produção está querendo sentar aqui também para conversar com o Bobá e o nosso presidente, o Gambota, que é o nosso mais velho, né? E seja bem-vindo, Bobá Paulo. Prazer é meu mais uma vez, irmão. Benção a todos. Benção. Eu não podia deixar, né? Você está dentro do estúdio, a gente não trazer o irmão para cá para conversar junto com a nossa querida Fernanda de Logum Edé. Desculpa a interrupção. Tudo bem. Por favor, somos todos ouvidos. Se apresente. Olá, sou Fernanda, conhecida hoje como Fernanda da SOS. Sou filha de Logum Edé e é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. SOS. SOS. Está nos dando socorro, né? Isso, mais ou menos. Isso aí. A intenção é essa. E por que, Fernanda? Por que Fernanda da SOS? O meu pai carnal foi Jorginho da SOS, fundador do Centro Social Jorginho, que na época era conhecido como SOS Comunidades. O meu pai iniciou esse trabalho observando a falta de suporte que as comunidades carentes do Rio de Janeiro tinham naquele momento. Ele começou um trabalho social na área da educação. O meu pai criou o primeiro projeto de bolsa de estudo, que ele chamava, que ele gostava de falar, uma forma de colocar o favelado dentro da universidade. Começou com 30 pessoas e quando nós perdemos em 2020 para a Covid, nós hoje temos 70 mil bolsistas no projeto. 70 mil bolsistas, 50 mil formados e mais de 30 formados com bolsa integral. Pô, que bacana, seja bem-vinda, né? O nosso podcast ele tem por objetivo sempre tratarmos de assuntos vinculados ao candomblé. Sim. E evidentemente no ano político, né, um ano que as pessoas estão nós abrimos um espaço para todos aqueles que quiserem vir aqui e falar alguma coisa em prol do nosso candomblé. Exatamente. Que venham, entendeu? E o nosso filtro é tão somente chamado boa vontade, carinho, amor e respeito ao candomblé, porque nós precisamos disso. Não que não tenhamos, nós precisamos das pessoas que estejam em patamares diversos do nosso para amplificar a voz do povo de candomblé. Tem o Paulo Bobá, que é um homem seríssimo, nosso irmão, e já é uma liderança, né? É uma liderança no candomblé. A nossa presidência, nós temos o Pedro Gamota, e essas pessoas que são liderança no candomblé também, no Rio de Janeiro, dentre vários outros. Estou citando os dois porque eles estão aqui, né? E a gente fala o nome, não estou com isso estabelecendo números clausos. Não. Qual é a sua perspectiva com o nosso povo de candomblé? A intenção é criar um corpo de pessoas do candomblé, de pessoas do axé, pessoas de matrizes dentro da política, porque nós estamos, de uma certa forma, sendo atacados, massacrados, atingidos diariamente com algumas ações que nós acabamos ficando refém por falta de ter a quem recorrer de uma certa forma. Entende? Eu recebi um relato, não tem muito tempo, de um menino, um jovenzinho, 12 anos de idade, que recebeu uma pedrada por estar caminhando na rua com roupas, né, que o pessoal considerou ofensivo. E na escola, a diretora da escola disse para ele: se você não quer ser atacado, mude de religião. Isso tocou muito fundo no meu coração, sabe? Acho que do mundo todo. E quando eu estava naquele momento de decidir, devo seguir os passos do meu pai ou não, a gente sempre pede, né, licença, o conselho aos nossos orixás, e eu senti que era o momento, porque precisamos ter o poder
e a possibilidade de dar os primeiros passos para iniciar essa mudança. Perfeito. Parabéns as suas intenções. E quero crer que os orixás também devem ter percebido do seu potencial. Achar. Mas eu vou pedir que Paulo Mobá, meu querido mano, também fale sobre essa luta hercúlea que nós temos, né, da intolerância, a necessidade de posicionamentos políticos. Entendo perfeitamente, eu não estou aqui fazendo, pode ter certeza, estou sendo sincero, não estamos aqui fazendo trampolim político, nada disso. Sim. Nós estamos preocupados tão somente com o nosso candomblé. Nós não podemos, olha só que luxo, meu irmão, o pai Perdigão Mota, colocando aqui você sabe que esse moço aqui é meu abá, né? É um abá ele, Paulo. Então, o que acontece? O que nós queremos justamente é ampliar a voz de todas aquelas pessoas de boa vontade. E sei que dentre essas pessoas eu tenho Paulo Mobá também, que sempre fez um trabalho, foi líder, né, em vários segmentos, né? E fala aí, Paulo, desse trabalho com Fernanda, se assim me permite chamá-la. Sim, rapaz, a Fernanda foi assim, ela apareceu no momento que eu já não queria mais contato com nada em relação à política. Pelo menos nesse momento, né, a gente sabe que a gente se decepciona com um monte de coisa, o povo da gente ainda não caiu na real, e você fica chateado com determinadas coisas, mas a gente sabe que não é o fim do mundo. Fernanda apareceu no momento que eu falei que não queria ajudar ninguém, não ia botar a cara para ninguém, eu tive um monte de gente me procurando para conversar e eu fugi de todo mundo. Mas a Fernanda conseguiu me pegar e eu estou aqui do lado dela, falei para ela, gostei de você, conheci o projeto dela, né, vi assim, a liderança que ela tem, né, seguida, que era do pai dela, né, então ela está fazendo jus a isso e acredito nela, por isso estou aqui com ela. É possível fazer um comentário e comparar o DNA biológico com o DNA religioso e o DNA político? Existe essa possibilidade de ser o DNA, o seu pai e a Fernanda dando continuidade ao trabalho de Jorge, hoje junto com Paulo Mobá? Sim, sim. Queria ser uma família nesse patamar político, desse DNA político, que todo mundo fala DNA. DNA. E muita gente não sabe nem dos ácidos que se envolvem. Verdade. São muitos, né? Complicados. Verdade. Eu sou nascida e criada tanto dentro do candomblé como dentro da política. Meu pai participou da primeira eleição válida no Brasil. Até ele ser eleito, ele viveu esse tempo todo, ele foi líder comunitário. A partir de um certo ponto, ele percebe que ser só líder comunitário não conseguia abraçar tudo que ele pretendia para a comunidade. Ele aí começa a se candidatar a vereador, até que ele, de fato, consegue ser eleito. Meu pai passou por 3 mandatos da política e também de família de axé. Minha avó, da parte de mãe, parte de pai, eu da axé, então eu nunca vivenciei outra religião, né? O meu primo que está ali comigo escondido, ele não quer aparecer, é babalorixá, há 38 anos, paisando, de Lugunhedé também. Tem a roça dele lá em Santa Lúcia, há muitos anos, também de herança. Santa Lúcia de Caxias. De Caxias, Santa Lúcia de Caxias. Isso. Tá. A minha tia, mãe Regina de Oxum, também muito conhecida na área, e família toda, né? Se for descrever aqui, a gente vai passar. De Caxias? Eu não sou de Caxias, eu sou de Ramos. Sou criada do Complexo do Alemão, nascida e criada no Complexo do Alemão. Certo. Nasci lá e estou lá até hoje. Que bacana. E esse trabalho já tem data certa para começar, sem falarmos de eleição? Já tem alguma coisa sendo movimentada agora? Tenho um trabalho lá no Complexo do Alemão há quase 30 anos, no local que nós estamos, há mais de 30 anos em outros locais,
que promove ações de saúde. Nós temos fisioterapia, nós temos reforço escolar, massoterapia, diversos cursos gratuitos para crianças, jovens e adultos. Nós temos aulas de ginástica funcional, zumba, temos inglês, tem hoje 24 atividades dentro do Centro Social, que já acontece há mais de 20 anos, não é uma coisa de agora, entendeu? Fica ali na Estrada do Itararé, número 320, coração do Complexo do Alemão, e é aberto ao público de qualquer local. Rio de Janeiro, Caxias, Niterói, nós atendemos a todos ali, sem problema algum. Não é um trabalho que voltado para essa eleição. Não. Ele já existe? Já existe. Ele já está amalgamado, ele já está estruturado, ele já faz parte de uma realidade. Exatamente. Lá os irmãozinhos lá do Alemão. Exatamente. É um trabalho que já existe há quase 30 anos lá nesse local e acontece independente de períodos políticos ou não. Isso é que é importante. E diretamente voltado para as casas de candomblé, do culto de matriz africana, qual é a perspectiva, qual é a intenção? Eu sei que é muito difícil, nós temos que ter leis, as leis estão surgindo, e nós temos diversos trabalhos em andamento, pessoas igualmente maravilhosas, mas a senhora está diante da gente, e eu gostaria de perguntar à senhora qual é a sua perspectiva no que tange ao povo específico, ao povo de matriz africana. Lógico que vai atender a todos. A senhora é uma pessoa pública, todos somos irmãos. Mas com relação ao nosso querido e amado e nunca será saudoso candomblé. A intenção específica, os projetos que eu tenho específico para as casas de candomblé, Umbanda e afins, né? É colocar uma parte, como eu posso dizer, como se fosse uma filial do centro social que eu coordeno hoje, dentro dessas casas, para quem tiver o desejo de ter esse trabalho lá dentro. Dar condições, estruturas e pessoas para que esses serviços possam funcionar dentro das casas de axé. Por quê? Muitas vezes nós somos demonizados, né? Não entra nesse lugar aí que aí esses macumbeiros vão fazer isso, vão fazer aquilo. Essas formas pejorativas que são ditas para as pessoas que não conhecem a religião. A partir do momento que nós prestamos serviços para a comunidade que está ao nosso entorno, e as pessoas vão lá, fazem um curso de barbeiro, reforço escolar, ou um curso de sobrancelha, algum inglês, que começam a frequentar, começam a enxergar as pessoas que estão ali como iguais, entendeu? Então, eu tenho, esse é o carro-chefe da nossa campanha, além de questões mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais difíceis no primeiro momento, mas que a ideia é justamente formar esse corpo de parlamentares para que possamos juntos lutar para modificar leis, fazer valer leis existentes que muitas vezes ficam abandonadas, né? A gente não consegue. Quantas casas são atacadas e fica por isso mesmo, porque não tem ninguém para de fato ir lá e, sabe, bater na mesa e dizer, não, isso não pode acontecer mais. Perfeito. Paulo, convidei para a mesa, fica à vontade, se posiciona, fica, como ouvinte, você é um dos você é um dos grandes representantes da dignidade, da competência no nosso candomblé. Não estou falando isso porque você está presente, não. Você é um irmão muito, muito, muito querido por todos nós, né? Então, eu queria que você se posicionasse com relação à nossa querida amiga Fernanda, e que até porque eu sei que você é um grande coordenador político também, né? E fala, irmão, somos todos ouvidos. A Fernanda já falou um pouco dela, mas eu queria assim, que deixasse claro para todos que vão assistir lá na frente quem realmente é a Fernanda SOS. A Fernanda SOS é uma mulher. Eu sou enfermeira de profissão, então eu luto muito pela saúde da mulher negra. Meu TCC foi sobre mulheres negras e as mulheres da comunidade. Que aí a gente pega a mãe, os jovens, muitas vezes mães solo, que tem muita dificuldade de caminhar sozinhas, né? E a Fernanda une o trabalho que Jorginho da SOS deixa de herança e da educação
com o trabalho da saúde, que a enfermeira Fernanda traz para encorpar, unindo a saúde e a educação. A Fernanda é uma pessoa que nasceu na política, então eu penso de uma forma política desde muito jovem, desde muito tempo, e eu percebo que a política rege a nossa vida, não tem como escapar. Não quero saber de falar disso, mas felizmente nós temos hoje a possibilidade de nos incorporar nesse meio, porque se nós não estamos dentro, nós deixamos outras pessoas falarem por nós. Então a Fernanda hoje é uma pessoa que tem um inconformismo de ainda ter jovens tão à mercê da falta de oportunidades, falta de visibilidade, o jovem que às vezes ali é agredido por ser negro, sabe? Aquela mãe que não tem a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho porque um simples curso técnico é muito caro para ela hoje. Então a Fernanda é uma pessoa que busca trazer direitos iguais, sabe? Trazer possibilidades, trazer acesso ao povo favelado, ao povo de matriz também tão discriminado, para um patamar que só quem tem hoje são quem tem certos privilégios. Perfeito. E eu vou dar a palavra para Paulo, Mamobá Paulo, para fazer umas perguntas à senhora, tá bom? Vai, meu irmão, fica à vontade. Bom, vamos lá, Fernanda do SOS, né? Fernanda, uma vez eleita como deputada federal, o que você acha que você pode fazer pelas casas, pelo povo de matriz africana? Eu vou começar falando do porquê eu optei por vir a candidata a deputada federal. Eu escolhi vir candidata a deputada federal porque o deputado federal ele tem mais liberdade quando se fala em questões de emendas parlamentares, por exemplo, né? O deputado federal, as casas de axé que estejam legalizadas, que tenham o seu CNPJ e tal, tem a possibilidade de receber, por exemplo, emendas parlamentares que vai dar a eles liberdade financeira, por exemplo, para poder cuidar do seu povo, ali, da sua família e da sua comunidade de uma forma mais livre, para que ele possa conduzir as suas necessidades, conduzir os seus planos, as comunidades, né? Porque quem vai entender da comunidade do outro? Eu posso falar pela minha. Posso falar pelo Complexo do Alemão. Eu sei o que os moradores ali do meu entorno necessitam, mas eu não sei, por exemplo, o que necessita um filho de uma casa de axé que fica em outro local, em outro município. E o deputado federal, ele tem essa possibilidade de trazer o mesmo cuidado para o Rio, para a Baixada e para a região dos lagos, entendeu? Por isso eu optei por esse pleito, por essa vertente, né, como deputada federal. Muito bom. Para os idosos do Candomblé, o que você pensa para os idosos? Para os idosos do Candomblé, aí eu vou falar como enfermeira. Sim, vamos lá. Agora eu vou falar como enfermeira. Os idosos precisam, por exemplo, a gente não pode pensar no idoso só no momento em que ele já está com uma idade muito avançada. Nós temos que pensar hoje em envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável começa a partir dos 40 anos. Então, a gente precisa cuidar da pessoa a partir dessa idade, observando ali como está o estado de saúde dela, físico e mental, e ir conduzindo até que ela chegue à idade mais avançada de uma forma saudável, física e mentalmente. Por exemplo, né, no centro social hoje temos fisioterapia, massoterapia, psicólogo, para tratar da pessoa que está envelhecendo, para que ela não chegue na terceira idade de uma forma que já tenha doenças pré-existentes que podiam ser cuidadas com tranquilidade, como hipertensão, como diabetes, como doenças degenerativas, que podem muito bem ser conduzidas de uma forma super tranquila e que às vezes não vão nem causar danos ao organismo no decorrer do tempo. Então, como enfermeira, a ideia é poder minimamente ter esse tipo de serviço para as pessoas que estão envelhecendo, não só pensando no idoso. E, claro,
a partir do momento que essa pessoa já chegou lá na cidade mais avançada, né, nós temos aí pessoas já com mais de 80, mais de 90 anos, aquele grupo de cuidados terapêuticos para minimizar os sinais e sintomas que já os atingiram. Certamente, até porque os nossos abás são nossas joias. Sim. Né? No candomblé é interessante que quanto mais idade, mais conhecimento, sabedoria. E nós nutremos mais amor. Não que não nutramos pelas pessoas novas, mas a terceira idade no candomblé é visto como uma reserva moral, intelectual e litúrgica, né, da nossa religião. Nós precisamos muito, mas muito dos nossos mais velhos. Exatamente. Né? Nós não somos nada se não tivéssemos nossos mais velhos. Até porque quando nós sentamos lá no Zimpô, lá no Apoti e assim, no banquinho, são eles que vão lá falar no nosso ouvido e nos conduzir. Então é a nossa preocupação muito grande. E me permita chamar de cobrança um posicionamento mais veemente de toda qualquer pessoa que almeje um mandato. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Não quiser me proteger, não proteja. Mas os nossos mais velhos, pelo amor de Deus. Sim. É a nossa joia rara. É a nossa raia, é o nosso diamante. Né? Eles são tão importantes que quando eles vão e não vão, eles ficam. E continuam nos abençoando. Mas isso é para outro podcast. E eu vou fazer uma pergunta. Nós temos no Rio de Janeiro, vou falar de Rio de Janeiro, uma gama de casas de candomblés que ainda não estão registradas. Eu ia falar sobre isso agora. Vai lá, continua. Né? E não são vistas. Sim. Né? Quem não tem um registro não é visto. Exatamente. E quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não participa do quinhão político, do quinhão que o Estado e que a autoridade constituída pode oferecer. Qual é a sua perspectiva com relação a isso? Existe algum projeto? Paulo, fala junto com por favor. A pergunta é perfeita. É isso que eu ia perguntar por agora. Favor. Apesar de ser um assunto antigo, né, a gente sempre toca nessa Não, história. Temos que tocar sempre. Tem que ser lembrado. Legalização, tocar. Até porque nós estamos agora cogitando a possibilidade de termos uma deputada federal do lado da gente. E isso é muito importante, entendeu? Então, é um assunto antigo, mas é um assunto presente. Uma das primeiras perguntas que nós fazemos quando nós visitamos uma casa que nós ainda não conhecíamos é exatamente sobre isso, registro. Né? Porque para receber os benefícios precisa estar devidamente registrado. E hoje nós temos um corpo jurista, né, alguns advogados, para dar uma assistência e começar aos pouquinhos, né, a ir legalizando, a ir informando, verificando documentação, para que todos possam participar dessa possibilidade. E existe algum mecanismo prático para que isso seja levado àqueles que não estão? Por que acontece? Deixa eu tentar ser menos prolixo. O nosso público, às vezes ele está assistindo e vai se enquadrando, se encaixando naquilo que nós conversamos. Não é isso? Sim. Porque nós falamos só de coisas da vida, coisas normais. Do dia a dia. E esse registro muitas casas não têm e as pessoas às vezes não sabem. Mas não é que não queiram, é porque não tem uma mão que o apoie. Não, vem para cá que vai registrar sim. Não precisa ter 300 mil escrituras, precisa só disso. E existe hoje algum mecanismo, e se hoje não existe, existe alguma ferramenta, a senhora pensa em alguma ferramenta para facilitar? Veja bem, nós precisamos que isso seja facilitado. A senhora tem alguma perspectiva nesse sentido? Hoje a gente busca nós mesmos auxiliar as pessoas que estão interessadas em se organizar, em se estruturar, através do mecanismo do meu centro social. Entendeu? Certo. A partir do momento em que eu seja eleita, né, vamos dizer assim, tudo dando certo, a gente vai criar, né, nós criaremos uma forma de facilitar esse contato, essa legalização.
Perfeitamente. Lá já no Centro Social. Já é um centro social, então, de Ramos, nesse momento. Onde é? Estrada do Itararé, número 320. Eu posso deixar o telefone de contato. A senhora pode falar agora, isso. que daqui que a aí pouco hoje, nesse momento, já pode entrar em contato com esse telefone, que nós daremos o passo a passo lá. Já pode agora? Pode agora. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa já pode. É isso que aí que nós levamos, se precisar, nos devidos órgãos, nós verificamos a papelada, verificamos a documentação, a gente analisa o que falta, auxilia a pessoa a pegar a documentação que possa estar faltando, né? A gente dá essa orientação. Pode me dizer o número do telefone para que o pessoal ouça? Pode dizer. Não, claro não, tem vontade. Vai. Não, pode dizer. Telefone, vai. 21 96955 2215. Para isso precisa do assessor, viu? Vai. 96955 2215. Estamos em casa. É isso aí. Somos irmãos. Exatamente. Não existe essas questões, não existe muita formalidade. O número de cabeça me complica. Eu já acho que isso é um caminho. Não pergunte o meu também. Já é um caminho andado se ela vai usar o projeto que ela já tem e levar essa situação de legalização para o projeto dela já é muito importante, é um caminho bem andado. Porque a gente não pode pensar só na frente, né? Quando acontecer, não, a gente precisa começar agora. Perfeito. Então, o que eu pude fazer nesse momento é colocar os voluntários que trabalham comigo para já começar a resolver o que precisar ser resolvido. Isso que é importante. Pois porque depois de eleito fica mais fácil. Já começou tudo, o trabalho já vem lá de trás. Já existe o trabalho não é agora, pô. Já existe um trabalho nesse sentido. Já sim. É isso que eu queria saber. Já existe. E os nossos mais velhos, que se precisarem, pode procurar a senhora também? Pode. Nós temos fisioterapia, massoterapia, psicólogo, entre outros serviços que eles podem utilizar. Fisioterapia? Fisioterapia gratuita. Importantíssimo. Totalmente gratuita. Toda sexta-feira, 13h, temos a avaliação de fisioterapia. Todas as pessoas que chegam lá serão atendidas, tá? Às terças e quintas e quartas, e o dia que precisar, a gente atende. É só ir lá fazer a avaliação, não paga nada, tudo gratuito. O importante é fazer o contato, até para estabelecer tem que ter um critério, né? Sem critério, tem que ter uma receita, alguma coisa não precisa. O fisioterapeuta avalia. Se tiver avaliação, pedido médico, alguma coisa que queira mostrar, pode levar, mas se não tiver, ele avalia. Se precisar passar pelo médico, ele também indica. Tá vendo? Agora tem uma turma de voluntário lá, muito bom. Dentistas também. Entendeu? A terceira idade precisa muito, dentista voluntário também tem. Que bom, que bacana. Eu achei muito interessante. Eu fui lá, eu cheguei a conhecer o pai dela, né? Mas não tinha intimidade, né? E quando ela me falou de quem era a filha, eu falei, eu tenho que ir lá ver agora esse projeto que sempre foi falado, né? Porque é como se fosse a exclusividade do complexo, mas não é exclusivo do complexo. É aberto a todos. Isso é muito importante. E o que é mais importante é que a gente, às vezes, abre esses espaços e vê que a senhora me entende. Nós não temos a vinculação política. Sim. Nós temos uma vinculação para o nosso candomblé. Né? Nós trouxemos a senhora aqui e, se fôssemos comparação, seria mais uma ferramenta, mais uma arma, mais uma pessoa digna a defender o candomblé. Nós agradecemos muito por isso, como agradecemos a demais outros candidatos que têm essa mesma intenção. Temos várias cadeiras a serem preenchidas. Exatamente. E quanto mais cadeiras preenchidas pelo povo de matriz africana, melhor. Quanto mais os nossos abás forem protegidos, melhor para os noviços, né? Exatamente. E assim segue, a vida segue assim, mas nós precisamos. O fato de ser apolítico já é uma política. Não é isso? Eu escutei isso no banco da faculdade. Né? Então, são critérios que nós estabelecemos. E é de praxe nós sempre falarmos e tocarmos nas questões de intolerância religiosa. Sim.
tocamos nas questões de tolerância religiosa em momento algum com o objetivo de atingir qualquer outra religião, de forma alguma. Se nós entendemos aqui do Ocã Laió que o nosso candomblé é tão somente amor, união e respeito, não nos seria permitido pensar de outra forma das outras religiões. Verdade. Todo mundo, também para nós do candomblé, e eu me permito dizer para todos nós do candomblé, o que a senhora acha dessa questão de intolerância religiosa? São questões pontuais? O que está acontecendo com essa mudança? Qual é o seu posicionamento, não só político, mas como uma filha de Logum Edé? Sim. Como uma mulher do santo, essa é a questão que mais me incomoda. Porque não é pontual. Nós sabemos que não é pontual. As casas estão sendo atacadas aí de uma forma cada vez mais crescente. A sensação que eu tenho é que os ataques agora são possíveis. Vai lá e faz. Vai lá e diz, e pode, porque não tem ninguém por eles. Eu tenho essa sensação. Eu recebo relatos hoje, fazendo essa caminhada, eu recebo relatos que me deixam cada vez mais impactadas. Eu fiquei sem dormir outro dia porque eu recebi relatos de uma senhora que foi expulsa da sua casa de axé sem poder calçar o chinelo que estava em casa. Falaram, simplesmente sai. Ela simplesmente saiu do jeito que estava, e pouco tempo depois, um neto dela, carnal, foi assassinado por ter ido pedir para retirar as coisas dela dentro da casa. Isso é, assim, abominável demais, sabe? É desesperador. Então, se nós não nos unirmos em prol de enfatizar, de crescer esse corpo em defesa das leis que já existem, mas que elas sejam de fato cumpridas dentro do corpo político de pessoas da nossa religião, nós vamos ser dizimados. Daqui a pouco seremos será crime novamente ser do axé, ser da macumba, macumbeiro não era pode. Antigamente, né? Devia tudo escondido, né? Eu sempre falo que nossos ancestrais, né, sofreram, apanharam, para deixar esse legado, e hoje algumas pessoas estão deixando retroceder. Nós não podemos, entendeu? Nós estamos fazendo a parte da gente. Exatamente. Mas tem muita gente que... Nós não podemos ignorar as lágrimas dos nossos antepassados. Porque se isso continuar sendo gradativo... É muita maldade nossa se ignorássemos isso. Cada vez sendo gradativo e mais impunidade, e ninguém começando a gritar, de fato, espera, vamos rever isso, está tudo errado, vamos nos colocar, vamos dar a cara a tapa, porque dar a cara a tapa na política é desconfortável, por muitas vezes, né, Mobar? Às vezes nós somos muito criticados, mas se a gente se omite, a gente se permite sermos conduzidos por outros. E se chegou ao ponto que está, significa que não está no caminho certo. Então, para tudo, como eu gosto de dizer, volte duas casas e vamos nos colocar lá. Perfeitamente. A senhora, o grupo A Voz do Sagrado Ocã Laió deseja tudo de bom. Obrigada. Muitas felicidades, que a senhora atinja os seus objetivos. E assim sendo, atingirão todos os nossos objetivos também. Então, porém, estamos chegando ao final. E a senhora, nós pedimos que deixe mais uma vez tá chegando aqui, o pessoal tá mandando. Fernanda SOS 2022, Instagram. Somos. Instagram. Por favor. As redes sociais. Por favor, fica à vontade. A sua voz é 1000 vezes melhor que a minha. Simpático. Então, sigam-nos nas redes sociais, né, para conhecer melhor o muito trabalho. Bem assessorado, o trabalho muito bem assessorado, a equipe maravilhosa. Odinelli Martins e Zando William. Sigam-os também. Instagram, Fernanda da SOS 2022, Facebook, Fernanda da SOS, e o telefone para contato mais uma vez, 021 96955 2215. Que vai estar passando aí vai estar passando o endereço, Estrada do Itararé, número 320, em Ramos.
Perfeitamente. Todos serão muito sempre bem-vindo ao bem-vindos. nosso programa, assim, com bastante honestidade, como todos aqueles Sim. que têm uma perspectiva para o nosso povo de matriz africana. Isso. Né? Nós entendemos que o podcast ele é mais uma voz do nosso, sem pretensão do nosso querido candomblé. Sim. E daqueles que vão nos defender. Tá bom? Exatamente. Um conselho agora que é de praxe nós, para os mais novos que estão chegando por aí, que tenham alguma perspectiva de nos defender, alguma coisa, uma representação política. O que a senhora tem a falar? Um conselho: não tenha vergonha. Não tenha vergonha de bater no peito e dizer eu sou do axé. Política na escola, professores, advogados, não tenham vergonha. Vou contar uma breve passagem aqui do que aconteceu comigo quando eu decidi que eu viria candidata e quando eu decidi que eu viria candidata defendendo o povo de axé. Uma pessoa virou para mim e falou assim: não faz isso, que vai queimar seu filme. Fica quieta, vai em alguns outros locais, depois você ajuda o seu pessoal de uma outra forma, mas não veste essa roupa, né? Não levanta essa bandeira, porque pode te desprestigiar. Aí eu falei, bom, meu orixá não vai permitir que eu faça isso. Nós não estamos nos comprometendo só com os homens. Eu estou me comprometendo hoje com os meus irmãos e com as minhas entidades. Como eu vou me envergonhar de um orixá maravilhoso? Não tem como. Então, veste a bandeira, veste a roupa, não tenha medo, não tenha vergonha. Bate no peito e diz: eu sou do candomblé, eu sou de matriz, eu sou macumbeira sim, com muito orgulho disso. Cara, muito obrigado.